Um amor platônico muda totalmente a vida de uma jovem e linda mulher. Essa é a história de Solange. Está aqui, ó, no canal Narraval. Tem uma história? Quer compartilhar com a gente? Já manda através do e-mail para que a gente possa aqui estruturar e contar a sua história. Como eu sempre digo, histórias ensinam, histórias inspiram e história nos alerta. E este é um grande alerta. Bora para a história? Solange, uma menina simples, dedicada, uma menina amorosa com os pais, que viveu sempre num lar harmônico, e ela terminou ali a sua faculdade de administração e aos 25 anos trabalha em uma galeria no centro de Santo André, São Paulo. A via se conduzia ali normal, a vida andava e ela ia devagarzinho conquistando ali suas coisas e era uma jovem feliz, alegre, nunca teve assim um relacionamento de longa data e assim ela seguia a vida. Nesse trabalho de Solange, ela tomava sempre um café após o almoço numa padaria. Ela sempre ia lá depois do almoço, ela levava a marmitinha dela, almoçava e depois ia a essa padaria para tomar aquele cafezinho. E lá nessa padaria trabalhava Pedro. Pedro, com 22 anos, era atendente dessa padaria. E Solange, sempre muito dedicada, muito atenciosa, muito carinhosa, uma pessoa muito educada e tratava ele com educação, com gentileza. E o Pedro foi pegando, né? Ele foi alimentando um sentimento por Solange. Só que do lado de Solange era um amigo que ela via sempre ali na padaria e conduziu ali sua vida normal, mas ele foi alimentando, Aí, no trabalho de Solange, começaram a aparecer, assim, pequenos mimos, né? Um bolinho, um pedaço de bolo, à tarde, e falava assim, do seu admirador. E ela, muito assim, atenta, ela não comia nada que recebia, mas às vezes recebia flor, ela colocava ali no trabalho dela, e enfim, e ela sempre indo à padaria e conversando com Pedro, ela não imaginava que seria Pedro. E chegou um grande dia que Pedro fala assim para ela, Solange, depois do trabalho, você não passa por aqui para que a gente possa fazer uma caminhada junto? Tinha um parque ali perto, né? Vamos dar uma caminhada, conversarmos mais, para a gente se conhecer um pouco melhor. E ela concorda. Ela fala, não, tudo bem, desde que não passe ali de 1 hora, porque eu preciso voltar, né? Senão fica muito escuro, tal, anoitece, e eu não consigo voltar para casa. Assim, eu tenho mais medo de voltar para casa. Ele, não, 30 minutos, 40 minutos, só pra gente dar uma caminhadinha juntos, bater um papinho e tal. E assim foi. No final do dia, ela passa ali pela padaria, ele já está saindo ali do seu turno, e eles vão ali a esse parque próximo, andar um pouquinho, bater papo. E nesse caminhar, ele se declara para ela. Fala, Solange, eu sou totalmente apaixonado por você, e tal, e não sei o quê, e falou de amor, que ele vinha alimentando, tal. E a Solange diz para ele, olha, Pedro, me desculpa, eu sempre te vi como um bom amigo, vamos deixar as coisas assim, para que a gente não ultrapasse nenhuma barreira, porque eu posso te machucar, eu não sinto isso por você, então vamos deixar como está, somos bons amigos. E ele diz, ok. Entendeu numa boa, aparentemente, e Solange foi embora. Só que no dia seguinte, que ela foi à padaria tomar o café dela, ele já começou. Você pensou? Você vai me dar a resposta? Ela falou, não, ô Pedro, eu não fiquei de pensar. Já está resolvido o que eu tinha para falar para você. Ele, não, eu sou um menino trabalhador, eu sou um menino bom. Por que você não vai namorar comigo? Que não sei o quê.
E começou assim meio que ofendê-la, dizendo que ela era arrogante, que ela era interesseira porque ele não era rico, e começou meio que ofendê-la. E ela falou: olha, Pedro, tá tudo bem, segue sua vida, que eu vou seguir a minha. Eu desejo toda a sorte do mundo para você. E ele falou assim: e para você eu não desejo nada de bom, não sei o quê. E começou assim a ofendê-la. E ela se retira e, logicamente, nunca mais apareceu nessa padaria. Mas ela começou a receber no seu trabalho muitos bilhetes ameaçadores, muitos bilhetes. E ela acabou contando para os seus pais. Seus pais ficaram preocupados. Olha, nunca mais vai lá, tome cuidado, começa a pegar o ônibus em outra rua, em outro lugar, e foi e tal. E realmente ela começou a mudar ali o lugar que ela esperava o ônibus, ela até caminhava mais para poder pegar o ônibus em outro ponto. E se passou ali uns 30 dias dessa história. E quando foi uma tarde, ela recebeu no trabalho dela um bilhete assim: olha, Solange, esse é o último aviso. Ou você fica comigo ou haverá consequências. E ela ficou um pouco assustada, porém não tinha muito o que fazer. E no final do dia que ela sai do trabalho, ele está na frente do trabalho dela e diz: vamos conversar. Ela disse: não, Pedro, não temos nada para conversar. E sai caminhando em direção aonde ela estava pegando o ônibus. E ele encosta perto dela, assim, meio que vai andando próximo e diz: eu preciso falar com você. E ele tinha nas mãos uma sacola, mas ela jamais imaginava que teria nessa sacola. E ela diz: não, Pedro, já está resolvido, eu não tenho nada para falar com você. E ele, num momento assim que ela não sabe nem explicar o que aconteceu, ele tira dessa sacola um vidro de álcool, né, 1 litro, e joga, arremessa nela, e aí virou aquele desespero, né, aquela menina em chamas, e ele correu. E aí alguns populares vendo ali, chegaram, tentaram como pôde ali apagar esse incêndio, chamaram o resgate, e enfim, as sequelas de Solange foram grandes, a gente vai falar dela um pouquinho para frente. E nessa correria toda, eles não conseguiram pegar Pedro, porque ele joga e já sai correndo, se mistura ali entre as pessoas, né, e some. Mas aí ela no hospital, ferida, da forma que ela estava, ela fala quem foi. E aí, logicamente, os policiais vão até a padaria, tal, e pegam o endereço desse menino, né, qual endereço ele deixou ali. E eles vão até esse endereço, descobrem que é uma casa pequena, ao fundo de outra casa. Na verdade era um quarto e um banheiro que ele morava. E morava sozinho. E ele sempre disse para Solange que morava com a família. Mas enfim, ele morava sozinho com os seus 22 anos. E a polícia bate, a polícia para abrir, ele não abre. E a polícia entra. Nisso que a polícia entra, ele está caído no chão. Ele está ali, apagado, desmaiado, não sei. E a polícia já vê que não tem mais pulsação, e aí, enfim, começam a investigar. Logicamente, foram fazer uma autópsia para entender o que aconteceu com Pedro. Ele tinha ingerido aquela coisa lá que dão para ratos, né, para animais, alguma coisa assim, e ele tinha ingerido em alta quantidade. E, enfim, ele veio a partir desse mundo. E vamos ver como está Gisele, como está Solange lá no hospital. Solange ficou com muitas queimaduras assim do seu lado direito, pegou muito assim o rosto dela, o lateral, os seios, né, escorreu até pelas pernas, que foi onde queimou mais. E ela teve que fazer inúmeras cirurgias no rosto, aqui assim os braços, essa região, seio, tem marcas profundas até hoje. Mas enfim, hoje, passado aí 6 anos, ela está com seus 31 anos, ela voltou a trabalhar, né, conseguiu voltar, o seu rosto ficou um pouco
danificado, se percebe quando olha para ela, né, que houve uma queimadura profunda ali. Mas ela agradece por tudo, por ela ter conseguido sobreviver. Então é isso, gente, a história. Um cara lunático, doido, com uma paixão platônica. Enfim, ele queria destruir a vida daquela moça. Mas enfim, ele achou que talvez tivesse conseguido e já chegou lá e fez o mesmo com a vida dele. Mas ele, graças, né, que ele não alcançou o objetivo dele. Então é isso, é a história de Solange, é uma história que serve como ensinamento, como alerta, atenção. Eu sei que muitas vezes, na situação de Solange, pedir demissão e trabalhar em outro lugar, às vezes pode ficar difícil, mas quando a coisa começa a passar de um limite que você já entende que é uma obsessão, tem que realmente se afastar, se distanciar muito, porque essas pessoas são assim, psicopatas, e realmente elas não vão parar quando começa essa perseguição. Essa foi a história de Solange, uma triste história, porém ela manteve, né, a sua vida, ela consegue continuar, mas com grandes marcas e grandes cicatrizes. Bem, esse é o canal Narraval, eu sou Valdenice Alves, tem uma história, quer compartilhar com a gente? Manda aqui, ó, através do e-mail. Como eu sempre digo, histórias ensinam, histórias inspiram, histórias nos alertam e deve ter alguém do outro lado precisando ouvir a sua história. E aproveita, já curte, segue o canal, deixa aquele joinha, isso é muito importante porque o canal é novo. Eu conto com você e até uma próxima. E aí? Está gostando no canal? Está gostando das nossas histórias? Eu já vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para que você possa apreciar. E já aproveita, curte, já segue o canal, dá aquela força e vamos juntos crescendo nessa jornada.